Então a Bíblia fala de um jovem rico. Esse jovem, ele era dono de muitas propriedades e bens. Aqui no livro de Mateus capítulo 19, nós podemos verificar isso a partir do versículo 16. Ele diz assim: E eis que alguém aproximando-se disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Então ele manifestou esse desejo de salvação pela vida eterna. Todos querem ser salvos, todos querem a salvação, todos querem ir para o céu, um reino eterno. Todo mundo quer. Ninguém quer ir para o inferno. Há quem diga que queira ir para o inferno, né? Se a pessoa ela é satanista, ela crê no diabo, ela crê em outras coisas, então ela diz que quer ir para o inferno, né? Mas a maioria das pessoas não querem ir para o inferno. As pessoas, elas querem ir para o céu. E é ele querendo, né, uma resposta de Jesus a respeito da salvação. Então ele pergunta isso: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? No versículo 17, ele lhe disse: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então essa foi a resposta de Jesus para ele: guarda os mandamentos. Então pratique a palavra, obedeça à palavra, pratique a fé. E aí você poderá então ser salvo. Isso é muito forte. Aí ele diz no versículo 18: E disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás e nem dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás o próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem: Tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Né? Jesus começou a falar ali dos mandamentos. Você vê que Jesus nem terminou de falar sobre os mandamentos. Ele já disse: Não, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Olha só. Então ele não via, não se enxergava um pecador. Ele não via que precisava mudar alguma coisa nele, sendo que precisava. Porque ele, por ser um jovem, dono de muitas coisas, propriedades e bens, então ele tinha o coração apegado nisso, nessas coisas. Jesus sabia disso, porque Jesus ele conhece o mais íntimo do nosso ser. Ele conhece as profundezas de nosso ser. Ele sabe cada um de nós. Ele conhece cada um de nós até mesmo mais do que nós mesmos nos conhecemos. Ele sabe. Olha só. Diz: E disse-lhe o jovem: Tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda. Versículo 21. Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Olha só. Então era para o jovem rico se tornar um seguidor do Senhor Jesus, um discípulo do Senhor Jesus. Obviamente que se ele vendesse o que ele tinha, não ia faltar nada para ele, porque ele ia largar tudo. Jesus disse: aquele que largar família, pai, mãe, irmãos, receberá 100 vezes mais e no porvir a vida eterna. Só que o jovem rico não entendia isso e tinha o coração apegado nas coisas. Então a resposta do Senhor Jesus não agradou muito a ele. E quando Deus fala, Deus não fala algo que está de acordo com a nossa vontade, mas aquilo que está de acordo com a vontade dele. Muitas pessoas, elas vão na igreja querendo ouvir aquilo que lhes agrada. Muitas pessoas, elas vão na igreja e elas querem ouvir um discurso que satisfaça o seu eu. Ela quer se agradar do discurso, né? E quando ela ouve algo que contraria aquilo que ela está fazendo, aquilo que ela está praticando,
Então a reação é negativa. A reação da pessoa é positiva enquanto ela está ouvindo aquilo que lhe agrada. Mas quando é falado sobre aquilo que ela está fazendo de errado, ela se sente atacada, ela se sente agredida. Ela se sente agredida, né, por aquelas palavras e ela se arma, ela fica na defensiva, ela diz não, ela vira as costas, viram as costas, não para o pregador, para o pastor que está ali no altar pregando, não, elas viram as costas para Jesus, porque não querem mudar, porque querem continuar fazendo o que fazem. Só que ele alerta para que a pessoa mude, para que a pessoa seja, né, diferente, para que a pessoa se converta. E aí, no versículo 22, e o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Olha só, o pecado não é a pessoa ter dinheiro, não é a pessoa ter as coisas, mas sim a pessoa ela ter o coração apegado a essas coisas. Ela colocar isso na frente de Deus. Você ter prosperidade, isso não é errado. Tem pessoas que elas são gananciosas. Tem pessoas que matam e morrem por dinheiro. Você vê que tem famílias aí que ficam brigando, irmãos de mal um com o outro por causa de coisas dessa vida, coisas que ficam por aí, porque caixão não tem gaveta, você não vai levar nada dessa vida. Partiu dessa vida, meu amigo, você não leva nada, até o corpo que a gente tem se deteriora, isso é material perecível, fica tudo por aí. Então pense na sua salvação, seguir Jesus, abandonar o que tiver que abandonar, largar o que tiver que largar, o pecado que está cometendo, a falha que está cometendo, o erro que está cometendo, aquilo que está fazendo, largar, sem se importar com a opinião dos outros e buscando sempre agradar a Deus. Então, uma palavra de Deus para você, para que você possa ir em frente na caminhada rumo à salvação.